Olá, Roberto Martins. Estamos aqui novamente para um bate-papo, né? E fiquei um pouco de tempo afastado, sem gravar vídeos, mas eu tive um motivo, né? Eu morava antes na Zona Sul de São Paulo e agora eu mudei para a Zona Norte, né? Então vocês imaginem, eu tive que trazer todo o meu orquidário, montar minhas plantas, arrumar minhas plantas. E aqui eu já tenho o meu novo orquidário, né? Então aqui eu já mudei, né? Já arrumei todo o espaço aí para minhas micro-orquídeas. Elas estão começando a se adaptar, né? E o que é importante aí nessa mudança que eu quero compartilhar com vocês? Então tudo aquilo que a gente conversa no nosso dia a dia, ou mesmo as dicas que a gente coloca no nosso grupo, né? Ou no YouTube, ou como vocês acompanham aí o canal do Roberto Martins Micro-Orquídeas, tudo que eu falo para vocês, tudo que eu converso com vocês serve para mim também. Então, nessa mudança, o que eu pude observar? Que quando você faz seguindo todas as regras ou traz as plantas de uma mesma forma, seguindo as regras, principalmente iluminação, ventilação e a questão das regas, seguindo essas três regras, dificilmente você vai ter problemas com as suas plantas. É lógico, a gente vai depender de outros fatores, como é que você planta, como é que você padroniza o teu orquidário, que eu acho que isso também é uma questão que depois a gente vai falar em outros vídeos, mas o que eu quero falar com vocês hoje? Principalmente aí com a questão da iluminação, da ventilação e com relação às regas também, né? Mas vamos lá, primeira coisa, iluminação. Existe um mito, né, que orquídea, micro-orquídea, né, são plantas aí que vivem na sombra, então assim, normalmente se coloca em algum local no orquidário mais reservado, vamos dizer assim, e normalmente um local que tem sombra. E o que acaba acontecendo? Muitas vezes aí vocês acabam perdendo as plantas, ou as plantas não se desenvolvem, ou se torna aquela planta com uma touceira enorme, né, linda, bonita, maravilhosa, mas não floresce. Normalmente isso é falta de luminosidade, né? As plantas às vezes ficam com uma coloração verde escura, as folhas muito grandes, as plantas acabam ficando com um porte maior, é falta de luz. Toda orquídea, toda planta, ela precisa de luz, ela precisa de pelo menos uma parte aí do dia ela receber um pouco de luz solar, né? Ou ela, uma luz direta, né? Algumas plantas toleram, mas normalmente as micro-orquídeas você tem que ter um sombrite, ela tem que ser protegida. Mas ela precisa dessa luz. Se ela não tiver essa luz, dificilmente ela vai conseguir aí fazer a fotossíntese, se desenvolver aí adequadamente e você vai acabar tendo problemas com as suas plantas. O que eu quero mostrar aqui para vocês aí no meu orquidário, tá? Vocês vejam, eu ali na parte de cima é um sombrite, tá? Então eu trabalho com sombrite, esse sombrite é um sombrite importado, então ele é um pouquinho mais fechado do que o nacional, de 50%, tá? E as plantas aqui, o que é interessante? Você pode ver que elas não ficam grudadas, né? Elas ficam aí espaçadas, né, entre elas e também aqui nessa parte de baixo e também como na parte de trás aqui. Essa separação não é simplesmente uma organização ou para ficar bonitinho, também, lógico, mas isso facilita muito a entrada de luz no orquidário e as plantas receberem a luminosidade necessária. Então não adianta você hoje ter no seu orquidário plantas e você colocar todas elas grudadinhas, todas elas juntinhas, porque senão a luminosidade elas não vão acabar recebendo. E isso, uma outra planta vai acabar não se desenvolvendo muito bem. Então, toma cuidado com isso. Vocês vejam que nem eu tenho aqui uma planta. Nesse mesmo ambiente eu consigo manter vários tipos de plantas, várias espécies de planta. Essa daqui é uma Sophronites. Tá? É uma Sophronites de Minas Gerais, não é a pigmeia, a gente ainda está na discussão se é a breve pendiculata ou alguma outra. Mas vocês vejam, ela é mantida nesse mesmo ambiente, só que de forma, ela fica um pouco mais no alto, né? Então ela recebe um pouco mais de luminosidade e aqui ela está se desenvolvendo muito bem. Ó, a parte de raízes, né, dela, como eu já comentei em outros vídeos, a Sophronites normalmente eu planto direto na madeira, tá? E aqui as raízes se desenvolvendo muito bem. Essa semana aqui em São Paulo choveu muito, então já faz uma semana de chuva aqui em São Paulo. Mas mesmo assim, olha,
a planta saudável, não tem nenhum broto fungado, inclusive a floração acontecendo. Tá ok? Bom, gente, hoje a gente falou um pouco sobre luminosidade, o cuidado que você precisa ter aí. Então, essa questão, as plantas não muito juntas, é preciso a luminosidade, é preciso luz, senão as suas plantas não vão se desenvolver bem e você vai ter plantas aí sem florescer, sem a saúde, sem aquela vitalidade que elas precisam e principalmente sem o desenvolvimento aí adequado de raízes, de folhas ou de brotos e da própria floração. Tá ok? Então a gente falou um pouquinho hoje sobre a iluminação. No próximo vídeo eu quero falar contigo sobre a parte aí de ventilação, que é algo bem importante também. Tá ok? Um grande abraço e até o próximo.